Muito bem, vamos em frente. Agora vamos pintar o Sol de azul. Estrelas azuis de fato existem. Elas são chamadas de gigantes azuis. Felizmente, nosso Sol não é uma delas. Por que felizmente? Bom, porque se ela fosse uma gigante azul, seria uma estrela jovem, bonita, inimaginavelmente grande e muito, muito quente. Veja, nossa lógica vermelho é quente, azul é frio não se aplica às estrelas. As estrelas mais quentes são brancas e azuis, e as mais frias são amarelas e vermelhas. Sim, o nosso Sol é realmente muito frio, comparado a outras estrelas. Agora pegue a temperatura média de sua cidade e multiplique-a por centenas de milhares. Sim, estamos lutando contra o aquecimento global aqui, mas e as queimadas globais? Não, obrigado, gigantes azuis. De qualquer forma, vamos imaginar que o Sol ficasse azul. Como veríamos o mundo? Surpreendentemente, nada mudaria. Lembra que eu disse que a atmosfera dispersa a luz azul? É por isso que, nesse caso, tudo permaneceria quase o mesmo. Talvez o céu ficasse mais azul, mas não veríamos muita diferença. E, finalmente, a opção mais sombria, trocadilho intencional. E se o nosso Sol ficasse preto? Faça um estoque de lâmpadas e velas, porque não haverá mais luz. As pessoas usam eletricidade em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também não podemos mais ver a Lua, afinal, só podemos observá-la hoje em dia porque os raios do Sol são refletidos nela. Agora, a única coisa que ainda temos para iluminar nossas noites são as estrelas. Mas elas não nos ajudam muito. Ainda bem que esse cenário é totalmente irreal e não existem estrelas negras, certo? Bom, sim, não existem estrelas negras. Ainda assim, o nosso Sol acabará se tornando completamente negro um dia. E não estou me referindo a um buraco negro, estou falando de anãs negras. Você provavelmente já ouviu falar de anãs brancas, talvez até de 7 anãs. Quando uma estrela como o nosso Sol está prestes a terminar sua vida, ela se expande e se transforma em uma gigante vermelha. E então, perdendo gradualmente suas camadas superiores, ela se transforma em anãs brancas. Como elas não produzem mais combustível, esfriam lentamente. Tudo o que resta é um pequeno núcleo, vivendo sua vida e brilhando intensamente. E quando a estrela esfria completamente, certo, ela se transforma em uma anã negra. Mas você provavelmente nunca ouviu falar delas. Por quê? Porque, surpresa, elas não existem. E não, eu não estava mentindo. O fato é que uma estrela precisa de cerca de 1 quatrilhão de anos para se transformar em uma anã negra. E o nosso universo ainda é um bebê, tem apenas cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, nenhuma estrela chegou a esse estágio ainda. Mesmo a mais antiga delas ainda emite um pouco de luz. É por isso que as estrelas negras são apenas uma teoria. E é improvável que algum dia vejamos uma estrela assim. Mas lembre-se do famoso ditado: as estrelas que vemos à noite já são fantasmas porque sua luz chegou até nós somente agora? Isso é um mito. Todas elas ainda estão vivas. Isso é um mito. Por que eu estou lhe contando tudo isso? Vamos imaginar que o nosso Sol se transformasse em uma anã negra. Todo o sistema solar ficaria imediatamente mergulhado na escuridão absoluta. Também seria terrivelmente frio. A Lua sairia de sua órbita e se chocaria com a Terra. Espere, não. Vamos ignorar esse momento e supor que ainda estamos vivos. Felizmente não congelaríamos instantaneamente, como você poderia pensar. O núcleo da Terra tem sua própria temperatura, mais de 5.000 graus Celsius. Mas as temperaturas na superfície do planeta ainda assim cairiam imediatamente para 0 grau. O núcleo esfriaria gradualmente. A cada 2 meses, sua temperatura cairia 2 vezes. Em apenas 2 meses, a temperatura da superfície da Terra seria de 123 graus negativos. E em 1 ano chegaria a 270 graus negativos. A maioria das plantas desapareceria rapidamente, não por causa do frio, mas por causa da falta de fotossíntese. Outras viveriam um pouco mais graças ao oxigênio que ainda restaria na atmosfera. E, curiosamente, as árvores sobreviveriam por muito tempo. Elas têm um metabolismo lento e obtêm açúcar do solo. A camada superior dos oceanos congelaria muito rapidamente. Felizmente, essa espessa crosta de gelo isolaria as águas profundas, de modo que o oceano inteiro não congelaria por algum tempo. As criaturas marinhas estariam se saindo muito bem. Elas já existiam muito antes de nós e já estão acostumadas a mudanças loucas de temperatura, a falta de oxigênio e de alimentos, a pressões enormes e a outras alegrias da vida no fundo do mar. E quanto a nós, humanos? Em primeiro lugar, começaríamos a ficar doentes. Sem a vitamina D, as pessoas enfrentariam um grande número de problemas de saúde diferentes. Além disso, nosso corpo precisa da luz solar para produzir melatonina.
Essa melatonina nos ajuda a entender quando devemos ir para a cama e acordar. Se as pessoas não tivessem esse hormônio, seus corpos ficariam muito confusos e não entenderiam se precisavam dormir ou não. Isso significaria insônia para muitas pessoas, mas ainda assim conseguiríamos sobreviver. Teríamos duas opções: construir submarinos gigantes e descer até as profundezas do oceano, mais perto do núcleo da Terra, ou permanecer na superfície, vivendo nossas vidas em algum local onde tivéssemos fontes de energia geotérmica. Na Islândia, por exemplo. Também poderíamos nos estabelecer perto de vulcões. O calor deles seria suficiente para nos aquecer por um longo tempo. Nossa visão se adaptaria à escuridão, mas em algum momento ela atingiria seu limite máximo. Portanto, precisaríamos nos acostumar a viver na escuridão total. Mas quem sabe, talvez nos adaptássemos a essa vida também. Qual opção você prefere? Viver no fundo do oceano em um submarino ou na superfície perto de vulcões? Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira, e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável.
e com isso a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para a nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. Esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que desta vez superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né?